Doutor Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina, o senhor tem a palavra por até 20 minutos, com a tolerância da casa. Muito obrigado, senador, do qual o senhor representa, não só o povo brasileiro, como as mulheres brasileiras. Saúdo os ilustres senadores e deputados federais presentes neste plenário, bem como a todos os outros convidados interessados neste tema que, nesta segunda-feira, abriram espaço em suas agendas para fazer uma reflexão sobre diferentes aspectos vinculados à resolução do CFM 2378/2024, cujo relator é o nosso conselheiro Rafael Câmara. Quero cumprimentar a nossa ilustre senadora Damares, que não só representa o povo brasileiro, como também representa as mulheres brasileiras. Essa norma, atualmente suspensa por decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, proíbe o médico de realizar a assistolia fetal em procedimentos de interrupção de gestação decorrente de estupro de 22 semanas. Quero, antes de tudo, senadores, me apresentar. Meu nome é José Irã da Silva Galo, sou médico ginecologista obstetra com mais de 4 décadas labutando no exercício profissional. Sou do estado pequeno, chamado Estado de Rondônia, mas que compõe a federação do nosso país. Atualmente, ocupo a presidência do Conselho Federal de Medicina, órgão que faz a legítima representação dos 600 mil médicos do nosso país. Importante destacar, senhores senadores e senhores deputados, e a todos aqui presentes, minha manifestação deste plenário está isenta de conflito de interesse de qualquer natureza. A minha representação está isenta de conflito de interesse de qualquer natureza. Repito, as considerações que serão apresentadas não representam grupos políticos, ideológicos, econômicos, religiosos ou de militâncias específicas. Minha fala é baseada na vivência de quem, por mais de 40 anos, atendeu milhares de mulheres e seus bebês no estado de Rondônia. Num tempo onde os avanços da ciência e da tecnologia não chegavam ao então território cravado no coração da América do Sul. Ela também expressa entendimentos legais, técnicos, éticos e bioéticos, do qual eu sou doutor em bioética e pós-doutor em bioética. Não apenas do médico José Irã da Silva Galo, mas do corpo de 54 conselheiros que compõem o Conselho Federal de Medicina e a instância representativa da classe médica brasileira. Além de estar atento às reivindicações dos médicos, o CFM também tem seu escopo legal a missão de defender os interesses da população brasileira. Por isso, luta incessantemente por práticas e políticas públicas que assegurem a prevenção e o combate às doenças e a preservação da saúde e da vida dos dois bens inalienáveis. Muitas pessoas ignoram que o Conselho Federal de Medicina é uma autarquia pública de caráter especial, criada pela Lei 3.268 de 57, promulgada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, um médico mineiro que tanto fez por essa nação. Em 68 anos de funcionamento, o Conselho Federal de Medicina tem sido instrumento do Estado para oferecer à população brasileira acesso a serviços e atendimentos de qualidade. Vejamos alguns exemplos. O CFM foi um aliado histórico no esforço que levou à criação do Sistema de Saúde, SUS, e contribui até hoje de modo diletante com o fortalecimento de suas estratégias, como
o Programa Nacional de Imunização, a Estratégia de Saúde da Família, o Programa de Atendimento à População que vive com HIV e tantos outros. O CFM, por meio dos CRMs, responde em média por mais de 25 mil fiscalizações ao ano em hospitais, pronto-socorros e postos de saúde, dentre outros estabelecimentos de saúde, apontando a fragilidades no atendimento e cobrando dos gestores soluções que minimizem os efeitos da crise do SUS. O CFM tem elaborado resoluções fundamentais para a melhoria do fluxo assistencial, como a Resolução 2079 de 2014, que limita a permanência de pacientes em observações nos pronto-socorros, exigindo de gestores o seu encaminhamento para leitos de internações após um prazo de 24 horas. Por sua vez, o CFM, que criou as regras éticas essenciais, como a Resolução 2320 de 2022, que regulamenta os procedimentos de reprodução assistida, tornando real o sonho de ter uma família para milhares de pessoas. A Resolução número 2173 de 2017, que define os parâmetros de diagnóstico de morte encefálica, que tem ajudado a melhorar os índices de transplante de órgãos no país, e a Resolução número 2314 de 2022, que permitiu o uso da telemedicina, oferecendo acesso aos atendimentos médicos à distância no Brasil. Excelentíssimos senhores, senadores, deputados e demais presentes, faço essa introdução porque no escopo desse debate e de tantos outros é preciso ser claro que o CFM é um aliado da população brasileira, sem qualquer intenção de limitar ou excluir direitos, muito menos de penalizar indivíduos ou segmentos populacionais, já historicamente privados de conquista e até de sua cidadania. Aproveito essa oportunidade para esclarecer informações distorcidas que propositalmente têm trazido confusão na análise da Resolução 2378 de 2024, que aborda tema difícil e repleto de nuances. Reitero que a verdade, somente a verdade, deve pautar tomadas de decisões. Narrativas tendenciosas precisam ser desconsideradas, pois trazem em seu bojo interesses outros que não são os da coletividade. Assim, nos próximos minutos, vamos nos deter sobre 4 pontos dentro desse tópico que merece nossa máxima atenção e reflexão. O primeiro ponto, senhores senadores, senhores deputados federais e todos aqui presentes, é a narrativa distorcida que coloca o CFM como opositor ao chamado aborto legal. Isso não é verdade. Nunca, em tempo algum, a edição da Resolução CFM 2378 teve como objetivo comprometer a oferta desse serviço em hospitais da rede pública. Trata-se de programa incorporado pelo Estado brasileiro, que deve ser disponibilizado à população brasileira, segundo critérios de acesso definidos em lei. Cabe ao Ministério da Saúde e aos gestores do Sistema Único de Saúde criarem condições para que esses núcleos funcionem de modo a atender às demandas existentes. O CFM não tem qualquer ingerência sobre esse processo e ousa dizer, a Resolução 2378 de 2024 não pode ser utilizada como desculpas por lacunas desse tipo de atendimento que existe há décadas. Ora, senhoras e senhores, senadores e deputados, no Brasil, atualmente, 92 serviços que oferecem o aborto legal para a população, distribuído em 20 estados. Desse total, apenas 32 são referenciados pelo Ministério da Saúde. Em qualquer um dos dois,
cenários, a grande maioria desse estabelecimento está na região sul e sudeste. Considerando-se as dimensões continentais do nosso país e o tamanho da população feminina, estamos evidentemente diante de uma estrutura, no mínimo, tímida e que deve operar com limitações. Me parece excessivo atribuir à norma do CFM, publicada em abril desse ano, a responsabilidade pela falência desses serviços que começaram a funcionar em 1989, quando a Prefeitura de São Paulo implantou o primeiro atendimento às mulheres vítimas de violência sexual, no Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboia, conhecido como Hospital de Jabaquara. Detalhe, 10 anos depois, em 1999, o Ministério da Saúde publicou o Manual de Prevenção e Tratamento dos Agravos e Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes, no qual já se previa que o aborto somente poderia ser realizado até a 22ª semana de gestação. Essa norma foi republicada em 2013. Diante desses fatos, é evidente que culpar o CFM e a resolução pelos problemas do aborto legal no Brasil configura uma falácia, uma forma de lançar cortina de fumaça sobre um debate que tem como foco principal a proteção dos direitos da mulher e do nascituro. Sobre o funcionamento da rede do aborto legal, que, se ampliada, poderia reduzir o martírio de vítimas de estupro, os questionamentos devem ser direcionados aos gestores do SUS, cujo silêncio tem contribuído pela dupla penalização da mulher violada. Primeiro, a mulher é vítima do agressor, depois se torna refém da inoperância do Estado por meio de seus representantes. O segundo ponto, senhores senadores, senhores deputados, que merece esclarecimentos, diz respeito à crueldade implicada na assistolia fetal. Vivemos num mundo onde a modernidade nos lança no terreno nebuloso da insensibilidade. Cada vez menos nos emocionamos com a dor alheia, salvo se vem na forma de postagem em redes sociais. Por isso, é importante ressaltar que, sim, a assistolia fetal não é um método isento de dor e sofrimento para quem o recebe. De acordo com o nosso deputado Zacarias Calil, que fez uma magnífica apresentação aqui. Numa gestação de 22 semanas, senhores senadores e deputados, a mulher já carrega um ser humano formado, com viabilidade de vida fora do útero, ou seja, o sistema nervoso, o cérebro já funcionam. Podemos afirmar, sem dúvidas, que a aplicação do cloreto de potássio para causar parada cardiorrespiratória desse ser, visando sua retirada cirúrgica posterior do útero, configura um ato doloroso e desumano. Não é por acaso que o Conselho Federal de Medicina Veterinária, em 2012, já classificava como um método inaceitável o uso dessa substância, o cloreto de potássio, no processo de eutanásia dos animais. Pergunto, será que há situações em que o sofrimento afeta uma vida pode ser considerada aceitável? O terceiro ponto, senhores senadores, senhores deputados, e a todos aqui presentes, sobre o qual queremos falar com esse plenário, se refere ao suposto argumento que o Conselho Federal de Medicina não tem competência para estabelecer regras que tratem da atuação do médico em caso de interrupção de gestação. Essa é outra narrativa enviesada que confunde o entendimento desse tema. Inicialmente, vale destacar que a Lei número 3.268/57 determina ao CFM a outorga de definir os critérios éticos e técnicos para o exercício da profissão médica no país, tendo como objetivo a eficácia, a segurança dos seus atos. Não há excesso. Consideramos que essa autarquia pública legisla sob a atuação
de seus membros, buscando inspiração nas leis, na ética, para indicar como deve agir em determinadas situações, como no caso da assistoria fetal. Mais uma vez, reitero, a resolução CFM 2378, cujo relator foi o nosso ilustre conselheiro Rafael Câmara, não foi produzida para trazer prejuízo à mulher brasileira ou outros grupos, nem com o objetivo de impedir o funcionamento de estrutura que são de competência do governo. Sua gênese está na reflexão sobre aspectos éticos e bioéticos, a partir da análise de princípios como a beneficência e não a maleficência. Esse é um dos princípios da bioética. Afinal, até que ponto a prática da assistoria fetal em gestação acima de 22 semanas traz benefício e não causa malefício? Esta é a pergunta. Só causa malefício. Nesse campo, o direito à autonomia da mulher esbarra, sem dúvida, no dever constitucional imposto a todos nós de proteger a vida de qualquer um, mesmo um ser humano formado com 22 semanas. Falamos aqui de consenso estabelecido pela Constituição de 88 e diferentes acordos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, como defensor reconhecido dos direitos humanos. Assim, nos causa estranheza, mas muita estranheza, questionar a legitimidade do Conselho Federal de Medicina, de se manifestar sobre os critérios da assistoria fetal. Ora, em 2012, o Supremo Tribunal Federal recorreu à nossa casa para estabelecer os critérios de diagnóstico de anencefalia. Foi com base no posicionamento técnico do Conselho Federal de Medicina, senhores senadores e senhores deputados, que o STF, por 8 votos a favor e 2 votos contra, decidiu que a interrupção da gravidez de feto anencefalo não poderia ser criminalizada e incluída entre as possibilidades de aborto legal. Assim, ajudamos a mulher a exercer o seu direito de autonomia nesses casos, evitando que tivesse que recorrer ao judiciário para interromper uma gestação com essa característica. Na época, o ato de colocar o fim à gravidez, nos casos em que o feto não tem um cérebro, foi chamado por alguns ministros do STF de que o julgamento mais importante de toda a história daquela corte. Este foi o julgamento mais importante de toda a história daquela corte. Agora paira sobre nossas cabeças a dúvida, por que em 2012 a posição técnica do CFM foi considerada válida e em 2024 ela é apontada como excessiva. O quarto tema, eu peço desculpa para vocês que estou me alongando, senhores senadores. O quarto tema que trazemos para a avaliação dos senhores e senhoras é a forma torturosa como conceitos são utilizados de modo a favorecer determinados pontos de vista. Durante esse debate, muito se fala sobre o aborto. No entanto, é relevante refletirmos sobre o limite temporal que separa essa prática da viabilidade de vida do feto fora do útero. Estudos científicos afirmam que a partir da 22ª semana de gestação já existe a chamada viabilidade do feto. Segundo esse trabalho, a idade gestacional, a partir da qual mais da metade do recém-nascido sobrevive, modificou-se de 30 para 31 semanas na década de 1960, para 23 a 24 semanas atualmente. Então, um feto com 23 a 24 semanas, ele está viável. Os prematuros com idade gestacional maior ou igual a 25 semanas, ou com peso ao nascer maior ou igual a 600 gramas, apresentam maturidade suficiente para sobreviver. Os recém-nascidos com idade gestacional menos que 23 semanas e peso ao nascer menor que 500 gramas são extremamente imaturos, praticamente sem nenhuma chance de sobrevida, livre de sequelas.
Para aqueles com idade gestacional entre 23 e 24 semanas e 6 dias, a sobrevida e os resultados são ainda incertos, constituindo a chamada zona cinzenta. Neste caso, a tomada de decisão deve ser baseada numa cuidadosa avaliação de dados pré-natal, idade gestacional, peso e condições clínicas, senhores senadores e deputados. Em todos esses casos, falamos de prematuridade. São situações onde há viabilidade de vida e já não se trata de um feto, mas de um ser humano formado. Evidentemente que menor o tempo de gestação, mais será exigido do Estado a oferta de infraestrutura médica e hospitalar para dar suporte ao bebê, que precisará de cuidados intensivos para o seu desenvolvimento. Da mesma forma, cabe ao Estado oferecer à mulher condições de encaminhar a criança para adoção, caso seja a sua decisão. Diante desses cenários, como nos portar, considerando-se a obrigação legal de defender e preservar a vida humana? Excelentíssimos senhores senadores, senhores deputados, e aqui, plateia presente, me aproximo do fim da minha participação nesta sessão e não posso deixar de compartilhar com essa nobre audiência meus questionamentos sobre os desdobramentos que assistimos a partir da edição da resolução CFM 2378/2024. Como médico, marido, pai, avô, como indivíduo implicado na vida de minha comunidade e na interação junto aos meus colegas de profissão, não posso esconder minha surpresa com a banalização da vida a que estamos sendo expostos na sociedade contemporânea de modo sistemático. Aqui abordamos o uso da sistolia fetal, no meu entendimento, um método cruel e desumano para cessar a vida de um ser humano formado com 22 semanas. No entanto, o noticiário que nos poupa de outras tantas situações de abuso, violência, crime e morte, da manhã até a noite. Me pergunto, senhores senadores, o que houve em nossa caminhada como humanidade? O que houve? Qual o desvio que tomamos em nossa rota, tornando-nos insensíveis e indiferentes à necessidade suprema de proteger a dignidade e a vida? Finalmente, encerro essa manifestação com agradecimento público às quase 50 moções de apoio que a resolução recebeu sobre a sistolia fetal, enviada por Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, parlamentares federais, entidades do movimento civil organizado. Cada uma dessas mensagens nos dá ânimo nessa caminhada. É um biotônico para eu continuar na presidência do Conselho Federal de Medicina defendendo a vida. Da mesma forma, deixo minha gratidão ao senador Eduardo Girão, que abriu espaço para que no plenário do Senado Federal o CFM tivesse a chance de se manifestar junto aos políticos, à sociedade, sem limites de tempo e com pleno direito de esclarecer a população brasileira. Questionamentos aos quais tem sido submetida. Senhoras e senhores, a vida, em todas as suas formas e fases, merece o nosso mais profundo respeito à proteção do ser humano. A humanidade vive tempos atribulados, desafiadores, mas a medicina, como a ciência mais humana de todas, deve estar preparada para fazer face a essas provocações com base na lei, na ciência e na ética. Estejam certos de que enquanto houver amor ao próximo, haverá a defesa da integridade, da saúde e da vida pela medicina e pelo CFM.
Um beijo no coração de todos e meu muito obrigado.